Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso fora do solo, ok? Para passar informações técnicas, né, numa linguagem um pouco mais simples para que todo mundo compreenda. E criamos também esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu estou dedicando o vídeo para o Lar Toca de Assis. Ajude você também. E ajude o nosso canal. Clique no like, tá? Compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Isso tudo ajuda muito o nosso canal. Conto com vocês. Hoje iremos responder as perguntas da semana, tá? Perguntas de sessão de número 133. 5 perguntinhas bem interessantes. Acredito que tenha informações bem relevantes, tá certo? Se vocês puderem assistir até o final, seria bem interessante, ok? Bom, uma coisa que sempre ajuda a gente, tá? É quando vocês me colocam o local da onde vocês estão fazendo a pergunta, tá certo? Isso ajuda a gente a compreender, principalmente com relação ao ambiente, né? O clima da sua região e o problema, tá? Que você possa estar tendo aí com vocês, ok? Então, conto com vocês, encaminhe as suas perguntas, sugestões, tá certo? E coloque também o local da onde você está falando, tá? Ou perguntando, tá certo? Conto com vocês. A primeira pergunta encaminhado pelo Sandro, tá? Ele é de Minas Gerais. Ele disse que usa cacos de telha como parte do substrato. E ele pergunta se isso pode ser feito mesmo, né? Sandro, bom, você não falou a cultura, né? Olha, muitos produtores de orquídea utilizam sim caco de telha como parte do substrato, ok? Isso é muito comum, tá? Eu não vejo nada contra isso, né? Mas com relação a outras culturas, né? Que seja crisântemo e outras culturas mais, condimentos, eu tenho colocado uma coisa só contra o caco de telha, tá? Que é a sua, na verdade, a densidade, né? Seria o seu peso, tá? Então, dependendo do quanto você mistura, né, no seu substrato esse material, o seu substrato vai acabar ficando muito denso, muito pesado, tá? E isso pode ocasionar alguns tipos de problemas. Eu vou deixar aqui no izinho, tá? Um vídeo que eu falo sobre densidade do substrato, tá? Não é só caco de telha, né? Mas pedriscos, né? Britas, inclusive areia, tá? A gente acaba não recomendando muito devido a essa problemática que é o peso final, tá certo? Se você puder assistir esse vídeo, eu acho que o vídeo tá bem explicativo, tá? Ela tá num vídeo completo, né? Ok? Eu acho que vai te ajudar bastante, ok? Obrigado pela pergunta. A segunda pergunta é encaminhada pelo Teodoro, tá? Teodoro é de Goiás, ok? Ele me pergunta se a casca de arroz pode ser utilizado sem a carbonização como substrato, né? Olha, Teodoro, obrigado pela pergunta, tá? Essa é uma pergunta comum aqui, tá certo? Muitas pessoas me fazem essa pergunta, mesmo porque a casca de arroz, para carbonizar, dá um trabalho do cão, né? A gente já fez isso muitas vezes, né, com os meus orientados, além, né, de todo o processo demorado, né? A gente acaba ficando todo esfumaciado, né? Tá? A gente fala até que a gente foi defumado, tá certo? Teoricamente pode, Teodoro, mas você precisa ou lavar, né? Pré-fermentação da casca, porque normalmente dentro da casca acaba ficando, né, quireras, pó de arroz, e isso pode fermentar e pode elevar a temperatura desse material, tá?
Eu já vi montes de casca úmida, tá? Chegando a temperatura de 60, 70 graus, ok? E isso pode ocasionar, juntamente com as plantas, acabar queimando as plantas, né? Acabar matando as plantas, tá? Por isso, a necessidade, tá? De uma lavagem ou pré-fermentação, tá? Desse material, tá? Que acaba elevando a temperatura, tá certo? Boa pergunta, ok? Obrigado, tá? A terceira pergunta é encaminhada pela Silvia, tá? Ela é de São Paulo. Ela me pergunta quanto tempo dura a gérbera, porque ela sempre compra depois da flor, aí a planta acaba morrendo. Bom, Silvia, obrigado pela pergunta, tá? Eu tenho um vídeo aqui, eu vou deixar aqui no izinho, que falo sobre a gérbera, tá? Olha, Silvia, a gérbera é praticamente considerado, né, uma planta, digamos assim, semi-perene, tá? Então, ela pode durar no vaso 2, 3, 4, 5, 6 anos, tá? Dependendo de como você cultiva, ela pode, digamos assim, sobreviver por vários anos, tá certo? Então, se você puder assistir esse vídeo, eu acho bem interessante, ok? E você vai ter uma ideia de como você pode fazer com que você possa cultivar a gérbera. Mas aqui eu vou dar uma dica, tá? Normalmente essas gérberas, quando são vendidas, tá? Elas já estão, digamos assim, o sistema radicular já está numa capacidade muito avançada, tá? Então você precisa transplantar isso, a planta, né, num vaso maior, ok? Então esse talvez seja um dos maiores gargalos, né? E o pessoal, ninguém comenta sobre isso, em que eu estou passando aqui essa informação. Mas se você puder assistir esse vídeo que eu vou deixar aqui no izinho, pode te ajudar bastante, ok? Obrigado pela pergunta. A quarta pergunta encaminhada pela Pérola, ela é de Mato Grosso, tá? Ela me diz que usa somente a humus de minhoca como substrato e ela pergunta se isso está correto. Olha, Pérola, o humus de minhoca é diferente do substrato, tá? Então a gente tem que diferenciar isso, tá? Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder clicar e assistir o vídeo, que se chama Substrato versus Terra vezes Adubo, tá? São coisas diferentes, tá? Então o pessoal tem que entender isso, né? Adubo é uma coisa, substrato é outra, tá certo? Você está fazendo isso, tá? Você está fazendo, na verdade, usando adubo como substrato, ok? Não é correto, tá? Você deveria utilizar o humus como adubo, talvez em cima do substrato, né? Dependendo de como você tenha esse manejo, mas não como substrato. Isso não está correto, ok? Você pode estar tendo sucesso, mas, digamos assim, não é a função do humus de minhoca servir como substrato, ok? Senão o processo de cultivo vai ficar muito caro. Mas obrigado pela pergunta. E se você puder, assista esse vídeo que eu vou deixar aqui, tá? Que você vai entender um pouco melhor todo esse processo, né? Todos esses materiais, o que seja cada um desses materiais individualmente, tá certo? Quinta pergunta encaminhada pela Nívia, eu estou respondendo aqui porque ela foi insistente, tá? Mas ela me pergunta qual é a minha formação, tá certo? Nívia, eu sou engenheiro agrônomo, tá certo? E fiz meu mestrado, doutorado, ok? E atualmente eu sou professor e pesquisador aqui na Universidade Federal do Ceará, tá certo? Segui a carreira, né? É porque eu basicamente nasci no meio de produção de plantas, né? A minha família começou basicamente com frutas temperadas e gradativamente a gente foi migrando para a floricultura, tá? Então, nesse meio termo, a gente trabalhou muito também com a parte de olericultura, né? Que trabalha com hortaliças, né? Olerícolas, tá certo? E acabei, no final, virando professor e a gente desenvolve várias pesquisas, né?
inclusive trabalhos de extensão que eu tenho feito no interior, tá certo? Se você tiver curiosidade, tá? Eu vou deixar aqui, tá? Um projeto que eu tenho conduzido em Tejuçoca, interior aqui do Ceará, né? No sertão aqui do Ceará, tá certo? Obrigado pela pergunta, tá certo? Bom, vocês viram, né? Foram 5 perguntinhas bem interessantes, né? Que a gente acaba, que a gente responde aqui, tá? Na medida da possibilidade, tá certo? Algumas perguntas aqui já estavam na lista dos bens bem atrasados, né? Eu devo ter hoje mais de 500 perguntas na lista de espera, mas algumas a gente vai colocando na frente devido à quantidade de solicitações, né? Agradeço a todos, né? Só peço para que vocês que encaminhem as perguntas, né, me digam de onde vocês estão perguntando, tá certo? Isso ajuda bastante, principalmente se o ambiente tem relação, né, com algum problema que você tenha, tá certo? Bom, vocês que estão entrando no canal, gostaram do vídeo, tá? Clique no joinha, compartilhe esse vídeo e principalmente inscreva-se no canal. Isso ajuda muito a gente aqui, o canal, o YouTube interpretar que esses vídeos nossos, né, tem alguma, possa ajudar as pessoas, tá certo? Então eu conto com vocês. Aproveito essa oportunidade para apresentar a vocês esse livro sobre cultivo de plantas suculentas, escrito por minha pessoa e mais 2 colegas técnicos. Esse livro está em 10 capítulos, tecnicamente descrito, mas numa linguagem fácil. Eu vou apresentar para vocês essa página que se trata da parte de propagação, tá, das plantas suculentas. Eu acredito que vai ajudar muito vocês, tá? E agora a novidade, ela está também na forma de e-book, livro digital, que está na plataforma Amazon. Como em todos os vídeos, a gente dedica um vídeo para ajudar uma entidade filantrópica. E hoje a gente está dedicando esse vídeo para o Lar Toca do Assis. Você deveria conhecer esse projeto muito bacana, e eles aceitam vários tipos de donativos, não precisa ser dinheiro, tá? Roupas usadas, alimentos não perecíveis, até perecíveis, né? Se vocês puderem entrar em contato com esse pessoal, é muito interessante, principalmente porque eles ajudam, tá? Muitas pessoas necessitadas em condições de abandono, tá certo? Conto com vocês, ok? E ajude o nosso canal, ok? Se vocês puderem, clique no joinha, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e clique também no sininho, esse em vermelho, tá? Porque assim você vai ter notificações quando tiver novos vídeos aqui no canal. Isso ajuda muito, muito mesmo, tá? A gente conseguir passar mais informações, né? O YouTube entender que existe informações relevantes aqui nesses vídeos desse canal. Conto com vocês.